Olá, terceiro ano, vamos à correção de história da aula passada? Muito bem, então peguem a apostila grossa primeiro, vamos ao exercício, né? Página 10. No exercício 1, eu vou repetir o que vocês deveriam ter escrito, que eu ditei na aula passada, que está escrito o seguinte: a ideia de comunidade sustentável se refere a um grupo de pessoas que divide determinado espaço, preservando recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente. Aí na 2, ele pergunta se o município onde a gente mora pode ser considerado sustentável. Gente, particularmente falando, como é uma resposta aqui pessoal, eu não enxergo o Brasil sendo considerado sustentável, porque as pessoas, falta muita conscientização. Então, há muitas coisas que se fazem e que acaba prejudicando a natureza e a nós mesmos. Tem sim pessoas muito conscientes que têm lutado muito para mudar a nossa realidade, mas eu posso dizer que não é a maioria, mas é a minoria, né? Então, aqui, conforme disse a primeira questão, olha só, as pessoas preservam recursos naturais, gente, há muito desmatamento. Então, não está tendo uma preservação como deveria, né? Outra, elas consomem somente o que vão querer usar, comer? Não. Tem coisas que as pessoas tiram e depois fica jogada, não faz nada, e aí acabou e estraga tudo e prejudica a natureza. Mas vocês podem responder, né, conforme o que vocês acham, porque é uma resposta pessoal. Eu falaria mais ou menos, mais para menos do que para mais, porque as pessoas ainda não se conscientizaram da importância de preservar a natureza, de utilizar somente o que for necessário, né? Então eu responderia isso, mas é uma resposta pessoal, tá bom? Aí na página 11 nós temos outro exercício. Letra A resposta é: o Dom Pedro II buscou conter o desmatamento acelerado no Morro da Tijuca. Ele tentou parar aquele desmatamento. Na letra B, a palavra que vocês teriam que ter descoberto era reflorestamento. Na 2, o xizinho ia nas frases: os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades. Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles. E o último aí, um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. Essas três é o que vocês tinham que ter colocado o xizinho. Pro, qual era que não ia xizinho? A que não ia xizinho é aquilo que está escrito assim: não é preciso desmatar para construir vilas e cidades, né? Ou seja, isso é mentira. Para construir é preciso desmatar. Então, por isso não pode pôr xizinho aqui, tá bom? Vamos agora à apostila fininha da lição de casa, na página 73. Na 4, vocês deveriam ter colocado o xizinho na letra A. No quadrinho verde, no quadrinho aí azulzinho ou roxinho, dependendo da impressão da sua apostila, e o outro do ladinho que é o azulzinho. Qual não ia xizinho? O vermelho, tá? O vermelho não vai xizinho, os outros sim. Aí ele fala assim, né? As ações da natureza indicadas na atividade anterior também ocorrem no espaço aonde a gente vive? Sim, pois as pessoas estão constantemente projetando construções, abertura de estradas, além de extrair alimentos da natureza e utilizarem matérias-primas, né, para a fabricação de produtos variados. Então, isso acontece diariamente, sim, tá bom? Bom, aí vocês deviam ter pintado a primeira imagem, que é aonde está escrito sementes de urucum, e a segunda de mandioca, tá? Que vocês deveriam ter pintado, que é a mandioca e o milho.
Bicicleta não era uma coisa que existia na época dos índios e eles não utilizavam esse meio de transporte, tá bom? Vamos à página 74 da correção. Na página 74, vocês tinham que ter pintado 3. Arco e flecha e os 2 vasos, tá? Só isso. Celular não é da época deles e a garrafa PET muito menos, tá bom? Bom, pessoal, então está finalizada a nossa correção. Na próxima, vocês vão entrar com a explicação de geografia e a correção de geografia, tá bom? Tchau para todos vocês e até a próxima aula.